Amo meu marido, mas ele tem um obsessor agressivo. Como identificar esses casos que a pessoa pode ser agressiva? Isso pode ser com a mulher também, né? Ter um obsessor, ou se isso realmente é o comportamento, ou quem sabe, se é uma doença, algum tipo de doença psiquiátrica, né? O que nós podemos fazer, que ações nós podemos tomar para compreender isso e buscar a melhor solução. Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você gostar do vídeo, você pode depois compartilhar com os amigos, você pode indicar para as pessoas, né? E pode curtir e se inscrever, por que não, no canal. Bem, hoje nós vamos falar sobre esse tema delicado, né? Por que nós vamos falar sobre esse tema? Porque às vezes é um assunto recorrente, que eu recebo em certas mensagens de pessoas dizendo assim, olha Anderson, eu amo meu marido, ele é carinhoso, tudo, mas às vezes ele se torna muito agressivo. E quando eu falo agressivo, desde casos que a pessoa só xinga, ou até casos que a pessoa xinga e humilha o parceiro, ou até humilha e também agride o parceiro. E muitas pessoas, devido à sua crença ou coisas do tipo, não só a crença religiosa, mas a crença social, a questão do status social, não se desligam daquela relação ou ficam acreditando que a espiritualidade vai auxiliar em alguma coisa e acabam se complicando. Tá? Então vejam que existe uma certa complexidade aí, porque tem diversos fatores. Realmente a pessoa pode ser simplesmente agressiva e você pode não ter notado isso desde o início da sua relação. Tá? Pode não haver situação de espírito nenhuma ali. É claro que normalmente quando a pessoa tem uma tendência para agressividade, igual qualquer tipo de vício, qualquer tipo de situação, né, que prejudicial à vida dela e à vida de outras pessoas, sempre vai ter um tipo de espírito que vai se aproveitar dessa situação. Tá? Então os espíritos se alimentam dessas fraquezas. Porém, nós não podemos depositar nas mãos dos espíritos a responsabilidade daquele que comete o ato. Isso é muito importante. E digo mais para você, principalmente as mulheres que estão assistindo, né? Se existe agressão, não justifique com espiritualidade, com obsessor. Eu não vou denunciar porque é um obsessor. Eu não vou chamar a polícia porque isso é um problema espiritual. Não, não, nunca. Existe agressão, denúncia, prisão, todo esse tipo, todo o rito que as leis exigem, não perca tempo. Não fique pensando assim, não, semana que vem eu não vou no centro espírita, e aí eu vou fazer uma oração por ele, vou pedir que leve o obsessor. Não espere, ele que vai tratar o obsessor dele lá na cadeia. Né? Ele que fique preso lá, né? E aí depois o centro espírita vai cuidar do obsessor dele. Tá? Porque nesse meio tempo, gente, pode acontecer muitos tipos de situações onde você pode se ferir ou até, né? Como a gente sabe, existem casos de assassinato, de feminicídio. Né? Então vejam, a espiritualidade negativa contribui para esse tipo de ação? Sim, porém você não pode colocar essa desculpa e ficar sofrendo e sendo humilhada e sendo agredida por causa dessa situação. Também você não vai aguardar porque a sua crença social ordena isso. O que seria isso, Anderson, essa crença social? Porque a sua avó foi casada, o seu avô também era agressivo e, no entanto, ela criou toda a família educada. E aí, né, o seu pai se tornou agressivo e agredia sua mãe. E aí, porque a minha mãe também aconteceu isso. Você se acostumou com a crença social do machismo, né, com essa situação que a mulher tem que ser submissa e às vezes tem que aceitar ser agredida. Né? Então, nunca aceite de jeito nenhum. O casal não precisa partir para humilhação, nem partir para agressão física, né? Então não é nem agressão à personalidade, ao sentimento, e nem agressão física, ou melhor, agressão moral, né? Como a gente fala, né? E nem agressão física para você esperar tomar uma providência. Então sempre tome. Existem as questões das doenças mentais, né, que possam existir, por exemplo, uma pessoa bipolar, né, ou com qualquer outro tipo de transtorno que possa causar
essa agressividade, então existem diversos transtornos. O que você precisa fazer nesse caso? Bem, como eu falei, existe já agressão, então corte já. Né? Corte já essa relação, não espere acontecer o pior, tá? Para você tomar uma decisão. Ah, mas eu amo. Não, você não ama, você só está submissa, você só está se enganando. Tá? Você está se enganando numa situação esperando que aconteça algo diferente. Você fica se baseando nos bons momentos lá de trás, acreditando que esses bons momentos vão se repetir. E talvez você só não tenha identificado lá atrás. Algumas pessoas dizem assim, não, mas ele ou ela era bom no início e depois se transformou, né, no casamento ou quando foi morar junto, mudou-se, né, transformou-se. Talvez você só não tenha observado. Porque às vezes no início da relação, naquele namoro, às vezes o homem começa a controlar aos pouquinhos. E aí você acha bonitinho, por exemplo, né? Ah, você não vai sair com essa roupa, tá muito curta, tá muito isso, tá muito aquilo. E aí o que acontece? Muitas pessoas acham bonitinho. Ah, é cuidado, ah, é carinho, não quer perder. E tem pessoas que gostam desse tipo de relação onde existe uma exigência, tem sempre alguém puxando a relação. E na cabeça delas tem um falso sentimento que aquilo é cuidado. E não é cuidado. É o princípio da dominação. Você começar a doutrinar. E cada vez que você diz sim, e isso você que está no começo da relação, observando esse tipo de situação, cuide desde já. Não aceite desde o começo. Tá? E se não for uma pessoa boa para você, essa pessoa vai embora. Porque ela quer dominar. E se você não aceitar, ela vai embora. Tá? Então vejam que existem diversos tipos de conversa que lá no começo, né? Olha, eu não gosto daquela sua amiga. Eu não gostaria que você saísse mais com aquele teu grupo de amigas. E por aí vai. Com o homem também acontece isso, o contrário, né? A mulher cercear também. Então vejam que todo relacionamento baseado na dominação, onde alguém tenta vencer o outro para tipo dizer eu que mando, é um relacionamento fadado a acabar muito mal. Né? Ou ele vai acabar mal, ou ele vai perdurar, porém com sofrimento e decepção dos dois lados. Então tem que sempre ter o equilíbrio das partes. Né? Quando existe o equilíbrio das partes, tudo fica muito melhor, tudo fica muito mais leve. Né? Às vezes as pessoas associam, isso se faz muito em música, né? Associar amor a sofrimento. Se tem sofrimento, não é amor. É qualquer outra coisa. Mas amor não é. Amor não causa sofrimento, amor causa leveza, sensação de liberdade, sensação de carinho, sensação de você querer ficar perto da pessoa porque é confortável para você. E não ficar perto da pessoa porque você se sente cerceado, porque você se sente obrigado. Então, voltando à questão da espiritualidade. Se você percebe mudanças de humor repentinas, né, muito rápidas, e às vezes a pessoa com certo alinhamento da consciência, como é que é alinhamento da consciência? Às vezes fica meio perdido, olhando para o nada. E aí muda de humor repentinamente, pode haver um assédio espiritual, uma obsessão acontecendo e a pessoa sendo guiada por essa agressividade do obsessor. Porém, ela só realiza a agressividade, ela só se torna agressiva porque dentro dela tem os elementos da agressividade. Ela já é agressiva e ela só é incitada por um obsessor e aí ela realiza o ato. Seja agressividade moral, né? A humilhação, coisas do tipo, ou seja agressão física mesmo. Tá? E aí é claro, o que você vai fazer? Né? O que você vai fazer nesses casos? Procure um tratamento psicológico, converse com a pessoa, vamos juntos numa terapia, vamos conversar com um profissional da área, competente, né? E aí você leva para esse lado. Ou, se você sentir que tem abertura, olha, você anda meio nervoso, precisa se acalmar, vamos até um centro espírita, tomar um passe. Não coloque como algo misterioso, né? Vamos lá, porque tem que tomar um passe. Não, vamos lá para se acalmar, para se reequilibrar, né? Tomar um passe. Se você vê que tem negação dos dois lados, vai ficar inviável o negócio, né? Vai ficar difícil você auxiliar a pessoa. E se você vê
que a pessoa se torna cada vez mais agressiva e ela não aceita nenhum tipo de socorro, nenhum tipo de ajuda, nenhuma sugestão de melhoria, que é não só para você, né? Mas para a pessoa também, se melhorar como um ser humano, né? O que você vai fazer? Não tem como. Né? Então, não esqueça que para você ajudar alguém, você estende a mão, a pessoa segura e você puxa. Agora, não dá para você estar sempre descendo no buraco, se humilhando, se sujando, né? Para você resgatar a pessoa. Eu sempre falo isso. Não esqueça dos filmes lá, histórias do André Luiz. Os mentores, eles não vão lá e arrancam as pessoas do umbral. Eles estendem a mão. Se a pessoa segurar, eles levam com elas. Né? Se ela disser, não quero pegar na tua mão, então como é que você vai salvar uma pessoa que não quer ser salva? Né? Então, sempre pense nisso. E qual é a primeira pessoa que você vai salvar num relacionamento assim? Você. Salve você primeiro. Você primeiro. Então, se você acha, independente se é espiritualidade, problema psicológico, psiquiátrico, né? Primeiro a sua integridade, porque você não vai conseguir ajudar ninguém se a sua integridade estiver arruinada. Tá? Então pense sempre primeiro em você. E aí depois você sempre vai estender a mão e tentar ajudar. E se você vê que vai chegar num ponto, a pessoa não quer nem ir numa terapia, nem ir num centro espírita pedir um auxílio, tá? Então, infelizmente, o que você vai fazer? Ah, mas eu amo. Você ama sofrer? Você quer ver os seus filhos sofrendo, a sua família sofrendo? Você quer ver as intercorrências desse sofrimento? Por exemplo, seu filho lá na frente adulto com traumas de infância, seguindo os mesmos condicionamentos? Ninguém quer ver isso, né? Então a gente já está vendo o futuro que só se repete, gente, nos milhões e milhões de casos na Terra. Vamos, cortar esses grilhões pelo bem de todos, pelo bem da pessoa que está com você, pelo seu bem, pelo bem dos seus filhos, da sua família e de todo mundo. Você merece um relacionamento melhor. Todos merecem. E até mesmo a pessoa, quando você corta, quem sabe depois ela acorda uma outra pessoa aí, né? Você não é obrigado a voltar só para que aquela pessoa prove para você que ela mudou, tá? Então, cuide de você primeiro e você que toma a decisão. Eu não estou aqui para decidir por ninguém, tá? Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui. Muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo.